Está no ar o Show de Bola, o melhor do futebol gaúcho e do mundo. Aqui, o papo é show de bola. Muito bem, o relógio marca 6 horas e 32 minutos e nós estamos ao vivo, estamos no ar mais uma vez, ou até que nos excomunguem daqui, né? Enquanto o professor decidir, a gente fica e a gente continua falando de futebol. Bem ou mal, a gente continua aqui. E bem ou mal também a gente fala hoje sobre a premiação dos melhores do mundo, a FIFA, que aconteceu aí justa ou injustamente, a gente vai falar sobre isso, sobre o Juventude, sobre a vitória improvável que a gente falava da semana passada, que era o resultado mais improvável, inclusive foi cravado aqui que o Juventude tinha tudo para perder em virtude dos resultados que não estavam vindo. A gente fala do empate do Inter, que joga lá para a terceira posição, sobre o Grêmio, sobre um jogão de bola mesmo contra o Ceará. Foi um susto para o time do Grêmio, mas a qualidade acabou prevalecendo no final do jogador que muitas vezes fica de fora, mas é decisivo quando precisa. E a gente começa então, já vamos falar de cara da premiação dos melhores. Quem acompanhou, Cristiano, Karine e Carol. Se a Carol puder puxar a lista para nós, a Carol que é a nossa moça dos dados, que tem tudo à mão ali como sempre, ou a Karine que está com o seu laptop, a informação. A gente vai falando sobre isso, vai discutindo se para vocês se foi justo. A Marta foi a melhor do mundo, que é a manchete mais importante pra gente. Mas isso é muito importante, inclusive, né? Exatamente. Alguma coisa tinha que ser hexa esse ano, o né? Tá, já comecem com isso, então. O que vocês acharam da Marta ser hexa mais uma vez? Marta é rainha, né? O resto, nadinha. Tem que aceitar só que a Marta é the best. A verdade é que tá sendo muito difícil chegar aos pés da Marta, né? A qualidade técnica das outras é muito difícil. Quanto tempo ela ficou sem ser melhor do mundo? 1 ano? Ou 2 anos? Ela teve 1 ano que ela ficou sem ser melhor do mundo, não foi? Na verdade teve vários anos que ela ficou... Porque acredito que faz acho que 10 anos que ela tá entre as 3 melhores do mundo, então se é o hexa dela, então ela deve ter perdido algumas. Mas... 5 foram em sequência, não foram? Sim. A última vez que ela foi campeã foi em 2010, daí foi 2006, 7, 8, 9, 10 seguido, e agora em 2018. Ah, então ficou um hiato bem grande de tempo, né? Sem ser melhor do mundo. E isso mostra também o que é um poder de reinvenção, né? De ficar tanto tempo fora, e ela está envelhecendo, obviamente, que de 2010 para cá são 8 anos. E ela conseguiu ainda se manter entre as melhores e se manter no padrão para hoje ser melhor do mundo outra vez. O que talvez é um grande efeito disso, talvez seja não a diminuição da qualidade, mas a pouca exposição que a seleção feminina teve, entendeu? Porque aqueles anos que a Marta foi eleita em 2006, 2007, 2008, foi quando a seleção feminina explodiu. Foi para as Olimpíadas, se não me engano, ganhou medalha, sim. Foi campeã do mundo e depois ficou nessa estagnação. Tanto é que até hoje a gente fala da Marta, a gente fala da Cristiane, a gente fala da Formiga, que até hoje estão lá. Sim. Acima dos 30 já, provavelmente, né? Bem provável que seja acima dos 30. E, inclusive, por isso mesmo, é que merece estar. Ela competiu com 2 meninas bem jovens, né? Bem jovens, ela tem quase o dobro da idade de uma delas. Então, isso prova que... A Marta ainda tá aí, né? Quantos anos ela tem? Cara, vou até apurar pra ti. 33? Não, acho que ela tem mais, cara. Mais? Tem mais. Pela latinha dela, ela tem mais mesmo. Acho que tem mais. Tem 32 anos, 32. É de 86. 32. Isso aí. Bom, então... mas 32 anos, e cara, se vocês forem parar pra perceber, é um reflexo também, saber que a Marta ainda tem muito a dar e ficou esse tempo sem ganhar, e eu acho que tudo isso é muito reflexo também daquela contra os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos talvez seja o maior percalço no sapato da seleção brasileira feminina. Um dos maiores clássicos, né, do futebol mundial feminino é o Brasil e Estados Unidos, né, já decidiu Olimpíadas, decidiu Copa. E a gente lembra, daquele episódio que teve nas Olimpíadas, que eles... as Olimpíadas aqui no Brasil, né, no Rio,
que a goleira dos Estados Unidos, lembra que ela postou aquele negócio lá da dengue e tudo mais, e toda vez que ela pegava na bola, a torcida gritava. Foi bem intenso. Eu tive a oportunidade de ver a Marta jogar. Quando ela pegava na bola, a galera fazia barulho de mosquito. Isso, porque ela tinha falado. É isso que eu ia te perguntar, Karine. Você como um atleta, você é atleta do futsal. Nossa, aí, super atleta do futsal. Quem quiser saber mais, acompanha nas redes sociais, você vai saber lá. Que sempre aparece um tênis lá na rede social. Você já teve a oportunidade de ver? Sim, eu vi ela jogar nas Olimpíadas no Rio, que eu fui pra lá. E, tipo, a abertura dos Jogos Femininos foi antes da abertura oficial da Olimpíada. Foi bem no inicinho ali, tipo, 3 de junho, acho que foi, se eu não tô enganado. Vi ela jogar o primeiro jogo do Brasil, pela fase de grupos. Era contra o Japão, se eu não tô enganado, o Brasil ganhou, enfim. E o que marca ela, assim, tipo, é a humildade dela dentro de campo. Não só como jogadora, mas, tipo, pessoa, assim. Esse ano ela virou, tipo, embaixadora da ONU também, né? Sim, também. Tipo, vai trabalhar, tipo, a fim do esporte, enfim, pra meninas e crianças. Então que é muito desvalorizada, inclusive, né? Ela é muito desvalorizada. Falta providenciar uma coroa lá pra ela e pronto. E que muitos clubes hoje em dia, os clubes brasileiros só têm realmente o futebol feminino porque hoje é obrigatório. Esses clubes grandes, né? Porque se você pega, por exemplo, o Grêmio, as meninas do Grêmio jogam com uma camisa do Grêmio do ano de 2013, 2014. Exato. Né? Tô falando da camisa, mas a desvalorização é muito grande em cima disso, né? Sabendo que é uma coisa que pode render muito para os clubes também, né? Mas o que é o principal, assim, você observando a Marta jogar? O que diferencia ela dos outros? Porque a gente pega muita referência masculina. Ver pela televisão é uma coisa. O Cristiano Ronaldo é diferente por isso. Mas a Marta, por exemplo, o que ela tem de diferente no campo? É a técnica, né? E, tipo, não só... Porque jogador bom a gente vê muito, mas ela tem muito o grupo. Toda essa carreira dela rendeu pra ela uma coisa dentro da seleção de ser, tipo, a mãezona do grupo, levar, tipo, vamos lá, vai dar, não vai dar. Sempre incentivando o pessoal. E toda essa questão técnica, às vezes tu acha que não vai dar certo e do nada ela tira uma jogada que muita gente observando acha que é na sorte, mas se tu for ver, tipo, toda a jogada anterior, tipo, tinha toda uma linha por trás de produção e acaba dando certo e resultando nos gols, né? Que ela tá aí. E, tipo, muitas vezes ela não faz gol, mas ela serve, tipo, servindo o Cristiane, deixando na cara do gol, sabe? Então, realmente, eu fui aquela vez só pra ver o Brasil, tipo, vi só esse jogo, mas não me arrependo mesmo. E talvez muita gente nem lembra ou não acompanhe, mas a gente tem as mulheres aí como uma grande referência do esporte como um todo no Brasil, né? O último jogo da seleção feminina foi dia 2 de setembro, dia 2 desse mês. A gente perdeu pro Canadá pelo placar de 1-0. E aqui a escalação até é interessante, porque aqui a gente não vê nenhum nome assim de conhecidas. Talvez a goleira Bárbara seja uma das mais conhecidas. Tem a Camila na lateral esquerda, a zaga Rafinha e Mônica, a lateral direita Fabiana, aí no meio tem duas volantes, a Thaís Monteiro e a Andressa, aí mais nas duas pontas a camisa 9, a Debinha, na ponta esquerda, na ponta direita a Bia, e duas jogadoras mais à frente, que é a Thaís Guedes e a Luísa da Silva. A Debinha e a Bia, elas estavam também já em 2016, tipo, nas Olimpíadas do Rio. Elas estavam, que já são mais nomes que eu lembro, assim, a Bárbara também pegou todos os pênaltis naquele jogo lá. Esse esquema é um 4-4-2, não é? É um 4-4-2, desenhado dessa forma é um 4-4-2, mas parece que varia muito, porque as duas que jogam aqui na frente não tem tanta característica de atacante, então deve variar bastante. Sim. A próxima partida da seleção feminina vai ser dia 6 de outubro, contra a Inglaterra, na Inglaterra, às 8h30 da manhã. E isso aí, é uma geração nova, né? E querendo, tipo, a gente tem que, o brasileiro, enfim, tem que aprender, tipo, a apoiar mais o esporte feminino. Tipo, não só o futebol, mas todo o esporte feminino, porque essas meninas estão aí, né? E como a gente tem referência forte, difícil, né? É difícil fazer o que elas fazem. Veja bem, cara, a Marta no futebol, a Hortência no basquete, que a mulher é fantástica, né? Ela é a maior pontuadora da história. Sim, né? sim. Lá no tênis também, que a gente perdeu recentemente, agora, desculpe, não vou lembrar o nome. A Maria Lenk? Exatamente, foi uma das maiores da história também. Dentro do basquete não tem só a Hortência, mas tem uma outra também, né? Que é muito importante também nesse meio. Bom, a mulherada tá dentro do Brasil, ela faz frente muito. Faz frente, só que não é valorizado. Aí depois que fica mais velha, que daí o pessoal começa a trazer a história, aí o pessoal começa a dar valor. Mas o interessante é dar valor agora, né? Enquanto elas estão na atuação, infelizmente aqui no Brasil, os esportes femininos só é valorizado o top, né?
a gente sempre quer ver os melhores jogar. A gente não quer ver, de repente, um time jogar. A gente quer ver o jogador específico jogar. Sim, perfeito. Muito do que acontecia antigamente, quando a galera assistia a Barcelona, assistia a Chelsea. Eles não queriam assistir o Chelsea, eu queria assistir o Barcelona. Eles queriam ver o Messi jogar, eles queriam ver o Drogba. Eles queriam ver o Ballack jogar, entendeu? Sim. O Ronaldinho Gaúcho. Lampard, né? Entendeu? A galera só pega a referência, né? Pega a referência e não... Infelizmente é assim. E é por isso que às vezes o ingresso é vendido pensando muito mais no próprio jogador do que propriamente acompanhar o time ou fazer qualquer coisa referente a isso tudo, né? E também essa questão de divulgação também é complicado, né? Porque vocês lembram quando a seleção, por acaso a seleção brasileira feminina veio jogar aqui no Rio Grande do Sul? No Beira-Rio ou no Antigo Olímpico ou na Arena do Grêmio? Não tem lembrança. Não lembro, não tem. Eu acho que nem sequer aconteceu. Pois é. Não quero ser injusto aqui falar uma besteira, mas você pode até pesquisar, mas eu acho que nem sequer aconteceu. Imagina, se a seleção masculina vem pra cá uma vez a cada morte de bispo. A Arena imagina. agora vai sediar um jogo na Copa América, inclusive, né? Mas da feminina mesmo, difícil. Olha, não quero morder a língua, mas acho que nunca aconteceu. Carol, você tem aí, de repente, pra gente falar do restante? Do que tem aí do O melhor do mundo foi o Modric. O que vocês acham disso? Oi? O que vocês acham disso? Do Modric? Isso comprova que a Copa do Mundo tem muita influência na escolha. Da atuação na Copa do Mundo tem muita influência. Isso é o que ficou mais evidente, né? Isso é o que ficou mais evidente. evidente. Eu achei que ele não ia ganhar depois que ele ganhou vários prêmiozinhos, assim. Eu achei, não, isso daí é tudo prêmio de consolação e depois não vão dar o melhor do mundo. Não, daí ontem o Cristiano Ronaldo solta lá no Instagram dele que ele não ia comparecer no evento. Isso já deixou meio... E nem o Messi, né? Nenhum dos dois. Perde um pouco o brilho da premiação, né? Mas... No fim das contas, equivaleu o peso do campeonato, porque o Mohamed Salah fez o que fez na Champions League e o Modric fez o que fez na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Isso equivaleu, né? Porque jogar uma Copa do Mundo é muito mais complicado. O Modric carregou uma seleção croata nas costas, né? A gente tem que lembrar que o Salah joga no Liverpool, né? Liverpool é pentacampeão da Champions League. Ou seja, não é um fato novo. Não é alguém que carrega o time nas costas. Não, ali tem o Sané, tem o Firmino, entendeu? Tinha o Felipe Coutinho um pouquinho mais atrás. Sim. Então, achei justo. O que eu não concordei foi o Messi não estar entre os três. Só isso que eu não concordei. E ele ainda ficou em quinto, né? O Messi ficou atrás do Mbappé ainda. Eu acho que isso sim, também é um pouco injusto, porque eu também não acho que tenha sido a melhor opção. O Cristiano perguntou isso num programa, e pra mim, o Modric não seria o melhor do mundo hoje. Até porque, se a gente parar pra pensar, ano que vem vai voltar a ser Messi ou Cristiano de novo. Eu não acho que... Eu acho que volta. Eu acho que sim, Carol, porque não tem nenhum desses campeonatos aí que possam a Copa do Mundo. Talvez a Copa América, mas já não tem nenhum nome, então... Acho que ele vai brilhar tanto quanto ele brilhava no Real isso é verdade. Isso é verdade. Pois mas já voltou a fazer gol, né? Ainda também entra uma outra questão. Também, né? Que a gente possa estar errado da mesma forma, tanto de lá quanto daqui. Ele não pode brilhar tanto estando na Juventus. A gente sabe que a qualidade da Juventus em relação ao Real Madrid é muito menor. E aí que é o cara que a Carol não é diz. tão menor assim, é menor. Mas não tanto assim. Que a Juventus não... tipo a seleção espanhola. Que a Juventus já não ganha nada há muito tempo, né? Digo assim, de tipo uma Champions, por exemplo. Sim, né? Sim, que é uma sim, coisa que pesa muito, né? Sim, mas eu acho que pela qualidade desses dois caras, do Cristiano e do Messi, eu não duvido nada que eles estejam no mínimo entre os três de novo ano que vem. Né? E que volte a ser um desses dois. Se vai ser bom, daí eu já não sei. Mas eu acho que o Modric, nesse caso, foi um ponto fora da curva. Que o ano que vem ele não vai estar entre os três de novo. O que me preocupa é aonde que o Neymar vai entrar nessa história. Acho que ano que vem de novo, não. Principalmente por esse ponto. Acho que o Mbappé é mais fácil de estar nos melhores do mundo do que o Neymar. Depende do que ele apresentar. Pelo potencial é bem mais provável que o Mbappé seja o melhor do mundo do que o Neymar. Porque olha que o garoto tá fazendo com 18 anos. O Neymar tem quantos anos já? O Neymar já é velhinho, né? Dança. Agora ele vai ter que evoluir muito. Ele vai ter que tartaruga ninja ainda. Ele vai ter que evoluir muito para poder chegar aos melhores do mundo, né? Com toda essa excelência, porque ele joga no PSG, que é... O Neymar no PSG, cara, é uma contratação de luxo hoje. Vocês veem o Neymar fazer aquela diferença no PSG hoje? Para aquilo que ele foi contratado? Falando sinceramente, assim.
Vocês acham que ele é o cara no PSG? Muito mais do que o Cavani, por exemplo, ou o Di Maria? Às vezes me dá a impressão que ele não tem prazer de jogar no PSG. Porque às vezes eu olho o Cavani jogando do lado dele e o Cavani come a bola, cara. Exato. Na Copa do Mundo Entende? foi assim. E Será que o ele chama Neymar, de amor à camisa, então? o Neymar, Pode ser, Carol, pode ser. o Neymar no PSG às vezes me parece aquele antigo Luan do Grêmio, sabe? Que às vezes dorme e aparece, faz uma jogada, 2 jogadas, faz um gol muito importante. Mas ele não tá assumindo o protagonismo, isso que me preocupa muito. E o que eu penso aqui, a minha impressão, melhor dizendo, é que o Neymar se arrependeu. É que existe um pingo de arrependimento nessa ida dele pro PSG. Ele achou que ele ia pra lá pra ser o protagonista, e com o que aconteceu com ele na Copa do Mundo, por não ter rendido, acabou caindo de produção, o pessoal caiu de pau em cima, e foi a imprensa mundial, não foi só a imprensa brasileira, e aí não consegue ser teve aquilo uma que o Neymar lesão tem que também, ser. né? Teve uma lesão, exatamente. E aí eu acho que há um pequeno arrependimento, porque o PSG não é nem de longe o Barcelona. Embora tenha jogadores E nem excepcionais. vai ser aí. também, né? Exatamente, até porque o PSG é um clube muito novo, né? Nossa, o Barcelona tem quantos anos e o PSG tem quantos anos aí? O PSG é um clube muito novo. Na minha concepção, eu acho que existe um arrependimento. E concordo com aquilo que a Carol diz em relação a o Neymar vai ter que comer muito feijão ainda para poder chegar aos melhores do mundo. Mas ainda reafirmo que o Modric foi um ponto fora da curva para mim. E outra, no PSG acho que ele não tem chance de ser melhor do mundo. Talvez com um clube da... Tem que brilhar pra chuchu. Imagina no PSG, cara. Vai ter que carregar o time nas É costas. praticamente... Não é só carregar o time nas costas. É como fazer que nem o Mohamed Salah fez com o Liverpool. Tu entendeu? É se destacar dentre os melhores ali. É, ser o suficientemente Porque ali bom do pra lado ele isso, tem né? o Mbappé, daí ele tem o Di Maria no banco, aí tem o Cavani mais na frente. Entende? Logo, de repente, esse novo técnico, não sei se tira ele, saca ele, bota ele no banco, não sei. E aí se pegar banco para um jogador daquele... Neymar, É bem por aí. Um jogador do patamar dele pegar banco, ora, o ego, ele machuca. Daí já começa a surgir os boatinhos e logo na próxima temporada, o que ele faz? Ele vaza fora. Eu tenho medo que o Neymar comece a pipocar muito, sabe? Não digo pipocar de time em time. Querendo ser protagonista em muito time e acabando não sendo em nenhum. Não, eu acho que uma hora ele encaixa. Uma hora ele vai encaixar num time. Que ele é novo, mas nem tanto, né? Uma hora ele vai encaixar num time. Engraçado que eu acho que ele encaixaria bem no Real Madrid. Tava pensando nisso também, porque logo que o Cristiano Ronaldo saiu, surgiu essa hipótese de que o Neymar poderia ir pro Real Madrid, né? Acabou não indo, mas... Tudo tá aberto ainda, né? Será? Eu acho que ele deveria fazer esse caminho. Tá certo que, pela história que ele tem no Barça, mas, né? Mas não é muito relevante também. a Ele história se vende, do né? Barça. Ele se é vende. bem- Hoje em dia falta aquilo que a gente falou, que a Carol falou. Ele já antes, se vendeu o também amor quando à saiu do camisa. Santos, né? Dizendo que queria jogar onde? No Palmeiras? No Palmeiras. Ele disse que o time do coração dele Ele era era o o Palmeiras. Palmeiras, né? Desde Mas pequeno. não Ele tem jogar no como Flamengo, negar, né? ele tem foto de pequeno com camisa do Palmeiras, então... E o problema também é o que se faz ao redor dele, né? Aquela coisa de menino da vila ou não sei o que, aí acaba rotulando o cara como santista. Às vezes o cara nem é santista, às vezes o cara nem jogou ali, porque foi o clube que abriu as portas pra ele. Mas exato, daí eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de gratidão com o Santos. Nossa, um pouquinho, muita mais gratidão, né? Sim. Tá louco? Tá louco. Por isso, porque começou ali, ganhou vários títulos ali, a torcida só faltava estender um tapete vermelho pra ele. Daí ele sai e diz que jogaria no Palmeiras, fora aquela pequena falcatrua que eles fizeram com o Santos, ele e o pai dele também. Eu achei sacanagem. tudo bem absurdo. O Santos demitiu um treinador por conta dele. Dorival Júnior. Exatamente. Não Não é qualquer treinador Júnior também. Camargo. Não é qualquer treinador, é um cara que tá sempre nas cabeças dos excelentes técnicos do país, né? Pra mediano não serve. E aquela discussão foi isso, né? Ou sou eu ou é você. E acabou sendo você. Sem nenhum... Né? E veja que a gente na discussão do melhor do mundo a gente vem parar no Neymar. Porque é um problemão mesmo. É um problemão. Eu não acho que o Neymar seja assim, nossa solução hoje. E já passa pelo que acontece com ele na seleção brasileira. Vocês acham que se ele tivesse no Barcelona, ele estaria dentre os 3 hoje? Olha Acho que que não. É uma não. boa pergunta, cara, mas eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que se tivesse Acho que que não. escolher alguém do Barcelona, eles iam seguir o mesmo e iam botar o Messi. Como sempre. Pode ser, até porque a regularidade é muito maior no decorrer dos anos, né? No decorrer dos anos a regularidade... Mas, assim, pra vocês, só pra gente cravar aqui como a escolha do melhor do mundo, acertada a escolha do Modric ou Eu não? achei justo. 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 Acha justo? Justo pelo apresentado, porque Pela, A mas temporada- pelo- É meio... Se a gente a julgar temporada- por história, quem foi É, na história... por história o mundo não. inteiro, não. Não. Mas
Eles jogam o melhor do mundo todo ano. Pelo não é porque apresentado fez- na última Não, temporada. mas mesmo assim, eu acho que no melhor momento do Mohamed Salah, no melhor momento do Modric, bota Modric e Mohamed Salah do lado, pode juntar os dois, que na minha opinião não dá o Messi. Não dá o Messi. Os dois. O Messi com uma perna só joga mais que eles. Mas é que nem vocês falaram, é questão de momento. É. E outra, a seleção argentina foi daquele jeito na Copa, o que já não ajuda muito. O Barcelona também não foi muito longe na Champions League. Então, no fim das contas, acabou sendo justo, sim. Até eu penso do jeito de que não merecia, porque eu tive a oportunidade de assistir todos os jogos dessa Copa do Mundo. Todos eles. E teve jogos da Croácia, por exemplo, que o Modric não jogou nada. É minha visão. É minha visão. Opinião é opinião. Então, assim, eu não acho que tenha sido tão decisivo assim para colocar a Croácia aonde chegou, só por conta foi dele. Acho que sim. Eu acho que jogador, tipo, decide isso aí, tipo, quando tu menos espera, ele vai lá e guarda tipo, aquele gol dele contra a Argentina, querendo ou não, Os abriu mais bonitos. abriu os caminhos pra E vai Croácia muito- chegar onde chegou. Chulé, vai- que eu e vou vai fazer, muito a mas ele questão é que de- o Marcelinho Paraíba foi pro 13 na decisão da Série D. Ele não era assim, nossa... Sim, não é o super... Mas daí quando quando o time precisa, precisava, se ele tá comparar, lá. É Porque é isso aquele aí. jogador que chama a responsabilidade. Que no momento que o jogo tá meio adverso, ele pega, bota a bola embaixo do pé e administra. E o Modric é esse cara, é o legítimo camisa 10. É o camisa 10 do futebol moderno, é o Modric. Eu concordo contigo nesse Um quesito. cara que marca Acho que bem, sim. Acho que sim. marca bem, sai muito bem pro jogo. Ele tem tudo... Cadencia Só bem. falta aprender a sambar com o Mbappé. lá, É, fazer umas o dancinhas. que ele peca mais é na questão daquele cacuete do centroavante, né? Talvez do cabecear, do fazer a parede, segurar um pouco a bola no ataque. Mas ali, antes da área, é com ele, né? Até porque perde muito em tamanho, né? Porque é pequenino, né? O Modric. É, mas é rápido, né? É Claro, rápido e eu inteligente. concordo contigo nesse ponto. Acho que sim, o camisa 10 hoje é ele. O cara é sensacional. Quando ele joga a bola, ele joga muito. Né? No Real Madrid, a função dele é decisiva ali no Real Madrid. O Cristiano Ronaldo, inclusive, que agradeça muito ao Modric também, né? Porque Pois é, exatamente. o cara pra armar é um monstro, né? Só Não foi o Modric que fez o cruzamento daquele gol que ele fez de golaço do bicicleta? Cristiano Acho que foi o Modric. Que eu não sei como que não ganhou o Puskás daquele gol, porque Pois eu é. fiquei olhando pra ele e fiquei pensando, meu Deus, esse gol assim, ó, é uma É obra de uma Deus. obra... Falando em Puskás, o dono do Puskás é o Salah. O dono É. do Puskás é o Salah. E aí já tem uma outra discussão, que a gente sai do melhor do mundo pra falar do Puskás. Que aí outra coisa, injusto, porque aquele gol também... Ó, eu já tenho duas injustiças pra mim aqui, tá? Aquele gol do Cristiano, pelo amor de Deus, né? Não, eu não sei vocês, mas aquele gol que o Cristiano Ronaldo fez, cara... Na minha opinião, foi o gol mais bonito que eu já vi na minha vida. Nossa, Nunca vi um eu vi de gol novo hoje umas 4 vezes. Eu nunca vi um Uma gol obra de tão arte. Espetacular aquilo, cara. tão bizarro. Não tem quanto como aquilo. descrever, assim, tipo... Quanto tempo, palavras. quantos metros que ele subiu pra pular aqui? 2,10 o pé dele chegou. 2 metros Imagina. e 10 centímetros. E aí, Imagina a altura da goleira. e aí a gente coloca mais ainda pra ele merecer o prêmio. O cara é atleta, ele não fez aquilo na sorte. Não é aquilo que vai acontecer uma vez a E outra, cada olha o morte de movimento bispo. daquilo. Uhum. Parece tão É perfeito. aquilo. Fantástico, né? É perfeito, o cara treina que nem um condenado. O cara tem o cara é fino. Se cuida. Ele se cuida pra caramba. É um cara que tá sempre no nível, assim, sabe? Do mais top de um atleta. Né? Ou, olha a altura, a impulsão que ele pegou. É um cara completo, chuta bem com as duas pernas, bate falta, cabeceia. Né? E aquilo que ele fez ali, pelo amor de Deus, né? O gol daquele... E já fez, né? Golaços de todos os jeitos. Sim, Então a gente sim, sabe que sim. o Cristiano não vai fazer aquilo a cada morte de bispo. Então por isso também... não- Talvez eles tenham achado que pro Cristiano Ronaldo era tão normal aquilo lá. Pode É. ser, Deixa passar. pode Sim. ser, mas aí que critério que é usado pra isso, né? Quais são os critérios usados pra escolher o melhor do mundo, pra escolher o gol mais bonito? É votação, né? É votação. É que nem quando aquele gol Fala, mau caráter. Vem cá, vai. cara. Entra Só cá, dá- entra Agora tu vai aqui, vir. rapidinho. Só vem uma cá. palavrinha Dá pra opinião nós. aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o Fácil. novo técnico do Caxias? Você não sabe disso Eu ainda? já sei quem que é. Nós estamos não, falando aqui, ó, senhor Vitor Sokol, falando do escolha do Puskás. Foi justo pra ti ou não foi justo? Ele tá Esse- fazendo esse- 5 é, a 1, tá, teu pessoal? positivo, Tá é. ouvindo? Só fala. Teu positivo. Fala aí com sua voz linda Foi no ou não microfone. Foi justo, foi justo. Deviam dar o masculino pra Marta também, eu acho. Ah, eu acho. Boa. Isso soou como corneta ou não? Não, é real. É real? Escuta, é. a janta vai ser boa lá hoje, hein? Nem janta. Ah, tá. Vai lá. E é por isso que Tá, vai, Edu. ele tá bravo. Tá bom. Valeu. Bom, tá Valeu, bom. valeu, Obrigado valeu. por atrapalhar aqui, viu? Tchau pra ti. Bom,
Teve também aí a questão acho que a questão do Cristiano Ronaldo é indiscutível, né? Não tem o que falar. Merecia, acho que é colocar o ponto final ali, pingo ali, pronto, merecia sim. E teve a questão do goleiro também, não é? Que aí o Courtois ganhou como o melhor da temporada, mas na seleção... Não entrou na seleção. Sim, não faz É sentido. meio contraditório E daí o isso, não Salah é? também não tá entre os 11, Isso. mas concorreu entre os 3 melhores. E aí a gente já entra no Tudo bom? critério. Que critério que é usado para isso? Senhores, me expliquem, senhoritas, me expliquem isso, Tá, por esses favor. argumentos aí que tu tá apresentando pra nós só prova que não tem critério, né? Exato. O critério é não ter critério. O critério é não ter critério. O critério é não ter critério, O exatamente. critério é não ter critério. Na Caramba. seleção dos 11 não tinha o Salah. Não, nem o Courtois. Nessa seleção dos 11 o Marcelo tá na... Marcelo. E Daniel o Dani Alves. nas Alves. laterais, É exato. só também, é só Só de os dois brasileiro. De brasileiro só. Vocês não acham que o Carvajal merecia estar muito mais nessa seleção do que o Daniel Alves? Eu gosto do Eu Carvajal, vou cara. dizer, meu. Eu gosto muito do Daniel Carvajal. Alves também. O que eu vou dizer? Só que nem o Dani Alves é o top. Ainda é o top do futebol mundial. Ainda né? é. Ainda é. Mas agora, veja em questão... Cara, já assistindo os jogos da Bélgica, o Courtois salvou a Bélgica. O que esse cara fez nas partidas da Bélgica foi absurdo. A defesa Até que o cara contra o fez... Brasil, né? Contra Também. isso. Imagina, Tinha que- pegou. 1,98m, né? Ele tem 1,98m. Dois ele tem. 2 metros. 2 metros. 2 ele- metros. os Tem, é. braços, ele- Passa da ele- goleira. É, passa da goleira, então... E o reflexo que tem com aquela altura. É, porque normalmente Né? os goleiros Goleiros altos não são meio tão mongolão, ágeis. né? Não O são próprio tão Dida ágeis. É alto, mas ele é meio... Dida, o próprio Cássio. Cássio, é. Cássio. Mas assim... Aí entra o Ele De tá Gea. apaixonado pelo Cássio. Não, ele tava louco pra entregar ontem. Ontem tava Ah, louco pra tava entregar. louco pra entregar Louco. ontem, meu Deus. Mas faz tempo que Foi ele quem anda. que ele acertou aquela bola do Edenilson, né? No pote que ele... Bah, aquela bola cheguei a entrar. Faz tempo, inclusive, que ele anda louco pra entregar, né? Faz tempo já. Nós saímos de um assunto bem aleatório, né? Mas isso é futebol, pessoal. Isso é futebol. A gente começa lá no 15 de Piracicaba e termina nos melhores do mundo. É assim que Isso aí. funciona. A gente aqui vai indo pela pauta que vai colocando e vamos falando. É assim mesmo que funciona. Carol, qual é que é a seleção do A Karine 2018? tá com ela aberta aí. Ah, mas Karine pode tá com dar ela aí. aberta? Bom, o goleiro a gente já comentou, né? Então, Fala um por um, Karine, pra nós ver. goleiro, David De Gea, do Manchester United. Os laterais, então, Espanhol. Dani e o Marcelo. Um do Paris e outro do Real. A dupla de zaga do Real também, Varane e Sérgio Ramos. Merecido. Boa. Merecido. Volante, o Kanté. No meio, então, o Hazard do Chelsea e o Modric. Também pela Copa do Mundo. E no ataque, então, Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Sim, não, Aí, Olha não o faz, Messi. não faz sentido. Não, né? não faz. Não faz sentido, não faz sentido mesmo. Quem que o Salah estaria no lugar do Mbappé? Acho que sim. Ou do Messi? Cadê o sentido? Ou do É. Messi? Entendi. Porque os finalistas são uns e depois... É complicadíssimo, né? É por isso que a gente faz um nó cego na cabeça aqui na hora de tentar pensar por que isso tá errado ou tá certo. Mas o Neymar também ficou fora, né? O Depois de Neymar- quantos anos? Merecido. Nem na foto ele devia Quantos aparecer. anos ele tava? Mas ele tava, tipo, nos últimos anos Sim. ele Na esteve ano ali. passado, né? Não, ano passado Tipo, ele não tava entre não os tava? 3 melhores, mas Mas ele na seleção. apareceu. Na seleção, acho que ele também. apareceu. Na seleção, sim, exatamente. Apareceu na foto. Ele apareceu na foto porque ele tem os parça lá, né? Ronaldinho apareceu mais esse ano que ele. O Ronaldinho Sim, sabe o Ronaldinho tá em tudo que é lugar, né? Inclusive tem Vários uma montagem rolês do aleatórios. Ronaldinho aí sensacional. Que mau caratismo dessas pessoas. Tá louco. O que mais a gente tem pra falar dessas premiações aí? Tem mais alguma O coisa? técnico foi o da França. O Deschamps? Isso, foi, né? Sim, mas aí foi campeão do mundo, Sim, né? não tinha pra onde fugir também. Não, foi o campeão do mundo, embora muita gente achando que a Eu acho França que tinha foi que ser o campeã Lisca. Mas tudo bem, vai ser no ano que vem. naquela Pode coisa. ser que né? seja o Lisca no que vem. Não duvido, ó. Se teve um cara aqui que ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito, que nem joga mais futebol, que é o Ele Wendel é o Lira, quê agora? Ele não é... ele é gamer. Ele é gamer. Ele é gamer. É. E é um dos eu melhores do gosto país. dele. Pô, tem que ser medalha alguma coisa também, né? Ele ganhou do melhor do mundo, não ganhou do melhor do melhor Do do Puskás. Brasil. O Puskás foi dele um Não, ano. não, né? ele ganhou no videogame contra o melhor jogador de videogame do mundo. Nossa, ele já quer tá acumulando prêmios. Olha aí, pra te ver. Que critério que existe nisso, ô, Cristiano? Não existe jogar critério. esses negócios. Não existe. Não existe critério. Não existe. É pra fazer um nó cego na cabeça da gente mesmo, né? Porque os 3 melhores do mundo, 3 jogadores de ataque, teria que ser esse o ataque da seleção, né? Faria mais sentido, né? Claro.
Porque você para pra pensar que os 3 finalistas não estão na seleção. Então, de que jeito que são os finalistas para o melhor do mundo? Alguma coisa tem que ter de levar Será que pra tem lá. lá no regulamento que se tu ganha alguma posição, se tu ganha, sei lá, goleiro ou melhor do mundo, ou tu tá entre os convocados, entre os selecionados, tu não pode estar. Tipo o regulamento do Globo Esporte, quando eles vão explicar os gols, sabe? Não tem nada a ver, nada. Não. Acho que não. Se tem uma Por coisa quê? Não interna, tem né? sentido. Mas não faz sentido, a FIFA viaja. A FIFA viaja muito. Em muita coisa, inclusive. Tanto é né? que a FIFA diz que o Palmeiras é campeão no mundo, né? Então, nem dá pra levar em consideração. Não sei se tem palmeirense ouvindo o programa, mas enfim. Mas- Se tiver E palmeirense pra ouvindo só o programa. completar, então, a gente tem o francês Reinald Pedros, que foi eleito o melhor técnico de futebol feminino. E ele concorreu com 2 mulheres, com 2 técnicas, 2 mulheres, e acabou vencendo. Outra incoerência, né? Um No mínimo técnico, dá o prêmio Pra- pra uma técnica, né? É o mínimo. Ele Mas, treina enfim. atualmente o Lyon. Olha aí. Bom. Isso aí. Enfim. Quanto falta pro nosso intervalo aí, produção? Uns 5 minutos. Uns 5 minutos. Então é o seguinte, vamos começar falando do Vamos começar Ju. com as pedradas agora. Começar Vamos falando falar de de coisa boa e descer lá pra desgraça, E aí, né? aí a gente, depois que volta do intervalo, a gente retoma aqui falando Juventude. Bom, Juventude foi a vitória mais improvável que a gente... Ninguém cravou vitória do Juventude aqui Eu no sempre programa passado. acredito. Tá? Ó, Com um Ó, pênalti ó, ainda. Com um ó. pênalti ainda. ó, e o seguinte, né? Gol do Tony, gol de pênalti. Primeiro gol do Tony com a camisa do Juventude. E assim, improvável, Fazia tempo que o improvável. Juventude não acertava um pênalti. O Atlético Goianiense... Fazia tempo que não dava um pênalti pro Acho que o Juventude. último pênalti do Juventude foi contra o Avaí na Copa do Brasil, que o Ricardo Jesus Botou na trave. fez aquela obra de arte. Mas já tava 2x0 também, então... Ah, não quero saber. Faz um golzinho ali, ó, Pelo 2x1. menos faz gol. Vai de até os gol, né? 48, não é pressão. Mas a vitória ia vir, né? Ela tinha que... E outra, mais importante que a vitória foi os adversários ali, né? O mais importante Nem o CRB, nem Exatamente. o Brasil de Ninguém Pelotas, ganhou. nem o Paysandu ganharam. Ninguém ganhou ali 2 de baixo. empataram e 1 perdeu, né? O Inclusive- Brasil- inclusive o Brasil de Pelotas perdeu em casa pro Oeste pelo placar de 3 Mas a 1. o Brasil é Nossa. aquele ditado lá, se Jogo tem foi ruim 1% de de assistir. chance de dar errado, vai dar errado, né? Porque deu tudo errado. O cara se lesionou, daí o Zimmermann foi feio, aquilo tirou, lá daí foi se lesionou de novo. 3 na mesma posição, ele teve que trocar, eu achei, nossa. Isso Fiquei só com dó, prova cara. o quanto o elenco do Brasil é limitado. Em tudo. Veja só o cara se lesionar tanto na mesma posição. Mas um não foi lesãozinha, um quebrou a perna, quebrou a perna, Nossa. né? Caraca. E o outro teve... Tu não Os viu, dois tiveram que Rodolfo? sair de ambulância. Esse do Brasil de Pelotas não, confesso Nossa, que E não. o outro foi na... O cara Ui, a teve foto uma é... fratura exposta no cara, a perna do cara ficou molenga. A foto é... Ui, dá um Foto, negócio tem só que de olhar. Teve que ver como é que foi o lance. Foi bizarro. Caramba. E logo depois, 5 minutos depois, deu uma dividida... não sei se foi 2 caras do Brasil, não. Acho que foi um cara do Oeste. Que o cara caiu desacordado e ele começou a ter convulsão no Exato. meio campo. Questão assim, 5 minutos. A ambulância recém tinha saído. Tinha chegado outra ambulância. É Teve que aquele- entrar outra ambulância, ir embora Pra- outra ambulância. Aí não... precisava da terceira ambulância, né? Pra recomeçar Aí o o jogo jogo. ficou parado. Mas bizarro, é aquele bizarro negócio, né? Deu tudo errado, assim, que parece que a bruxa tava solta pelo lado do Bento Freitas, né? Acabou a sorte deles. Porque no outro jogo, a bola bateu no Michel e entrou. Daí nesse, tudo que tinha que dar errado deu, não sei o que acontece. A bola pune, né? Né? A bola pune, não adianta. O Juventude tem 31 pontos, é isso? 31, o Brasil também e E o Paysandu o... também. Isso aí, O CRB tem Tem 30. isso aí. Tá tudo muito E depois perto, lá né? Boa o com Boa tem 26, 26 e o Sampaio Correia, que é o 25. lanterna, com 25. Quem diria? Eu achei que o Boi ia ser lanterna durante a Eu série achei também, a inteira. vida inteira. Não E consegui. eu não diria que o Sampaio Corrêa ia se complicar tanto assim. Eles não foram campeões da Copa do Nordeste? Foram. É tipo o gauchão, então, né? Foram campeões da Não Copa é do termômetro Nordeste. pra nada. O gauchão realmente não é termômetro pra nada, né? É como diria um cara que já faleceu aí, que gauchão engana bobo. E eu realmente concordo com essa história de que o gauchão realmente engana bobo. Mas, Carol, depois do apagão, nasceu a luz do Juventude. Enfim veio a luz do Juventude. Olha Finalmente. depois do apagão, Mas foi- nasceu a luz da juventude. Você Mas viu que eu- bonito isso? Se tivesse escrito o texto, Poético, eu né? ia ter colocado isso no título. Boa, boa. Mas aconteceu no jogo contra o Atlético Goianiense, aconteceu aquilo que não acontecia faz tempo. Jogaram com a famosa garra aquela, sabe? Porque daí caiu o Leandrinho e o Denner e o Vink tinha uma substituição. Daí aquela, né? Meu Deus do céu, e agora? Vai trocar quem? Trocou o Leandrinho. E o Denner ficou correndo, ainda fazia, acontecia, todo bichado. Ainda tomou o terceiro amarelo. Sim, ainda conseguiu tomar o terceiro, pra ver como ele tinha força ainda. Foi incrível, nossa. Os 3 pontos foram um achado do Vink, achei que tava na hora já, pelo amor de Deus. Porque se tivesse perdido esse jogo,
que adiantar? Daí toda rodada ia ser favorável, o Juventude perde o jogo. Acabou, né? Isso que foi o mais importante, né? A Juventude foi o primeiro jogo, né? Desses que estavam lá embaixo, porque a Juventude jogou na terça, né? Sim. Tanto o Brasil Foi o único quanto... que ganhou também, né? E fazia 10 rodadas que o Juventude não ganhava, não tinha ganhado nenhuma no segundo turno. Finalmente, um milagre caiu sobre a cabeça dos abençoados e deu tudo certo. Será que agora... Você já conseguiu notar nesse jogo uma pequenina evolução? Eu assisti só o segundo tempo, porque no primeiro eu estava na UX, mas pelo que eu ouvi, porque daí eu só ouvi o primeiro tempo, né? Daí se tu ouve, tu não sabe muito bem o que tá acontecendo, só tá ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Ah, foi bem? Não. Pelo que eu ouvi no primeiro tempo, o Juventude foi bem defensivamente, sabe? Porque o Juventude é bem retranqueiro. Sabemos isso desde sempre, desde Antônio Carlos, Gilmar Dalpozo, Julinho Camargo, uma característica do Juventude. Tá no Juventude, isso é uma coisa que tem. E diz que dessa vez tava bem, tava consistente a defesa. Não tava que nem sempre assim, que a defesa dá, alguém bobeia e alguém entra lá, acontece um desastre e faz o gol. Mas o Juventude correu risco o jogo inteiro, né? Sim, o Atlético Goianiense foi melhor no jogo. Exatamente, é o que eu ia dizer. O Atlético Goianiense foi melhor os 90 minutos. E nos finalzinho foi uma pressão. O que eu ia dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: o Juventude não mudou taticamente. O Juventude mudou de postura. O Juventude mudou de atitude. Dá pra ver que os caras querem ganhar agora. Tu entende? Mas eu não sei se isso vai ser suficiente, cara. Porque 1-0 fora de casa com gol de pênalti. Aí daqui a pouco pega um Fortaleza, aí daqui a pouco pega um Goiás, um Vila Nova que tá querendo subir. Não sei se só vontade vai ser suficiente. Agora pega o Londrina, só que agora deu uma sorte também, porque acho que a sorte virou, né? Porque daí o Dagoberto, que é o artilheiro do campeonato, o artilheiro do Londrina, tava voando, comendo a bola, fazendo sei lá quantos gols por jogo. Não vai jogar, tá machucado. Boa. Foi o maior reforço do Juventude, foi o Dagoberto se machucar. Boa. Então... Por algum tempo? Matheus Cavicchioli Duas rodadas. Matheus Cavicchioli não vai ser titular, Douglas vai assumir a titularidade. Quero só ver depois no final do ano se ele vai embora, né? Porque tomara que vá então, né? Pequenas mudanças Seu do 20. pequeníssimo salário, acho que pode vazar. Pequenas mudanças do 20, né? De repente ele enxergou alguma coisa que a gente não tá vendo também, né? O extracampo do Matheus dizem que ele é um pouco estrela, né? Talvez isso estivesse prejudicando o grupo como um todo. Porque ele gosta um pouco de dizer que a culpa não foi dele, que fulano de tal tem culpa, que tem que fechar a boca. Ele adora dar uma queimadinha no grupo na entrevista pós-jogo ou intervalo de jogo. Talvez isso estivesse prejudicando também. Então agora, se o Vink acha que tá bom assim, que tem que botar no banco, pode botar. Ou seja, nas atuais circunstâncias... Aquela velha frase de quando perde, perde todo mundo e quando ganha, ganha todo mundo, não estava existindo pro lado do seu Matheus Cavicchioli. Tava meio estranho. Bom, mas como a gente já tinha comentado aqui, a gente volta depois do intervalo para falar de Juventude. Ainda tem coisas para falar do Verdão. Né? Não, quem se engana, quem acha que o Verdão é o Palmeiras, o Verdão é a Juventude, rapaz. Verdão é a Juventude, rapaz. Mas é isso aí. 7h10, nós voltamos logo, logo. Muito bem. 7h12. Vamos lá para falar do Verdão então. Vamos concluir a nossa linha de raciocínio sobre Juventude. E já emendando nos resultados da Copa Vianney Carlet, que a Carol comentava aqui fora do ar, que o Avenida continua voando. O Avenida é um espetáculo, meu Deus. Tá líder assim, ó, na copinha que não tem... segue o líder de verdade, sabe? Não é o segue o líder da Série A, assim, que segue o líder, depois troca líder. É o segue o líder original, assim. É o segue o líder há muito tempo. Avenida nunca critiquei. Tem 22 pontos a Avenida e o segundo, que é o Grêmio, que o grupo da Avenida não é qualquer babinha, tem 14 pontos. É uma diferença bem considerávelzinha, né? Grandíssima. Esses 22 pontos credencia o primeiro na classificação geral também, porque o Inter tem 20 pontos. O Pelotas é o outro que também tá invicto, mas teve 2 empates. O Avenida ganhou 7 e empatou só uma. Então, empatar com a Avenida já tem que sair comemorando, porque eles estão numa campanha extraordinária. No grupo A, o Inter é líder, ó. Pode dizer segue o líder ainda. Vai brincando. Mas... Vai brincando. Segue o líder. Mas o grupo do Inter, daí o que tem na cola é o Ipiranga, que também tava tri bem. Daí ontem empatou com o Lanterna, que é o Atlético Carazinho, que não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém, é o saco de pancadas do grupo. Tomou uma goleada do Inter, acho que foi Paraná. 8 do Inter na outra rodada. Então 7-2.
Não, acho que eles fizeram 2, fizeram 1. Só- 9-0. Essa interrogação foi espetacular. É. Mas fizeram 2? Mas como Não fizeram entendeu o 2? que eu falei? Foi 7 mais 2. Ah, é porque eles têm, sabe quantos gols na competição inteira? 1, né? O Atlético Carazinho. E Então, o déficit? Então não dava pra ter feito 2. o saldo de gols deles é menos 20. Eles sofreram 21. Menos 20. Então é um nível bem bom, assim, né? O time, ótimo, coitados. Ótimo. No Olha- começo do campeonato eles não estavam jogando. Vamos ver quanto é que tá o Ai, saldo de gente. gols Por causa do- disso. Eu tenho a do solução pro Carazinho. Karine, qual é a tua posição no futsal? Eu jogo de lateral. Ó, tá aí, ó. Encontramos, ala. encontramos o de ala. né? Não tem lateral no De futsal. ala. Mas vai ser ponteira, vai jogar de ponteira no campo. Eu não. Lá no Atlético Carazinho, lá. Faz que nem Sai aquele fora, filme né? lá que tu Sai tivesse fora, de meu. homem. Na ala é Não, fácil. não tem problema. Não, no salão é fácil de jogar. Vou correr o campo inteiro agora. Mas, Tu Tá pode jogar fora. também e no vai ser gauchão aquele feminino. extremo ainda, ó. Pela camisa do Inter, que o Inter tá fazendo 12-0, 10-0, 15-0, Nossa, 12-0. não pego nem banco, né? Não sofreu nenhum gol. Não pego nem banco. Cristiano vai ser o centroavante trombador. Vai sim. Mas o Juventude, dos representantes aqui, o Caxias não tá participando, né, da Copinha. O Juventude tá bem abaixo. Tudo bem que o Juventude tá jogando com o time B, né, e no grupo do Juventude o Avenida tá jogando com o time profissional. O Real, que é uma grande surpresa, porque geral nunca nem ouviu falar do Real de Capão da Canoa. Nossa. Mas é real, hein? É O real. Real, ele disputa a 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. É um time bem tradicional. Toda Mas vez ele que chega- toda vez que tu vai pro litoral, se tu olhar pra direita, pra esquerda da estrada, pra quem tá indo, tu vai encontrar a sede do clube, o campo ali onde eles treinam. Tá escrito ali Sociedade, não sei o que, Real Capão. Mas pensa eles jogarem na elite do Gauchão, que delícia, e ver um jogo deles lá pertinho da praia, assim, ó. Que dá eles uma não paradinha, jogam ali, sai, né? já. Eles treinam ali, eles jogam em Tramandaí, Sim. que é melhor ainda. Melhor. É, pessoal, esse foi o nosso bloco de turismo. Agora a gente volta. Daí no grupo do Ju também, que também é o grupo da Avenida, tem o Lajadense, que também tá muito mal na competição. Mal, assim, no nível do Juventude. Tem 9 pontos, o Juventude tem 8. Daí, tá bem feia a situação Mas tá do se Ju. classificando ainda, né? O Ju, sim, ali na tampa, né, que tem 8. E daí o Inter de Santa Maria, que tu consegue tá pior. Ganhou o Grenal ontem. Ganhou ontem, ganhou do... Gol de Chiquinho. Primeira vitória deles no campeonato. Porque eles não jogaram de ninguém. Ganharam do Grêmio ontem. Então agora só tem o Atlético Carazinho sem nenhuma vitória. E que permanecerá, provavelmente. Acho que Pelo- sim. Ah, não se A não ser sabe, que né? enfrente o Barra. Porém, entretanto, né? Todavia, o Barra ganhou hoje do Farroupilha. De nada mais, nada menos que 3-0. Isso é o futebol. Farroupilha que Sabe que está na segunda divisão. o que eu espero é que o Avenida chegue forte pro Campeonato Gaúcho. Eu espero que o Avenida pegue a vaga na Copa do Brasil e vá longe também. Que nem Eu o... realmente espero. Realmente espero Pega que uns timinhos ali que estão bem Se eles mal. e optarem alto. pela Série D. Mas eles já estão. Já estão na D? Não estão na Série D? Como eles Por causa do Gauchão? Estão sim na Série D. Então. eu só espero que realmente venha forte para que Eles já seja. estão na Série D, agora não é sei só se vai ser um Novo Copa do Hamburgo da Brasil. vida, mas que faça um bom campeonato, né? Karine Zanardi. O Inter não jogou bem o suficiente para vencer o Corinthians, mas em compensação não perdeu e continua invicto, entre aspas, né, pelo ponto de não ter perdido. A tua avaliação em cima do jogo contra o Corinthians, que não foi um jogo bonito de se ver, não foi, né, teve gol impedido, mas o Inter não tem absolutamente nada a ver com isso, né, empatou, né, saiu ganhando, cedeu o empate depois, mas a tua avaliação em cima disso e o quanto foi importante ter feito um ponto fora, mesmo não tendo vencido, jogado o suficiente, né? Pontuar é sempre importante porque mantém na briga, né? Só que como a gente disse, vai cada vez afunilar mais. E faz vários programas que a gente tá falando que não é o São Paulo o problema é o Palmeiras. E chegou, né? E agora vamos Tomando, ver. inclusive, a colocação do Inter, né? Mesma pontuação, mas o saldo de gol deles é melhor. Só que o jogo de ontem, meu Deus do céu, foi feito o gol, foi pro intervalo. E foi de... Todo mundo sabe que os 15 minutos que tu volta do intervalo são que tu tem que aguentar pra depois, se precisar, retrancar. Toma um gol aos 4. E eu não posso afirmar, mas eu acho que se fosse a zaga titular, o Inter não teria tomado aquele gol. O Emerson Santos não deixou nem um pouco a desejar, porque ele já vinha entrando nas Tu vai falar partidas. do Klaus. Não, ele vinha entrando nas partidas e entrava bem, mas o Klaus... Tá, mas não só ele também, o Zeca também, não sei como que ele é titular ainda. Ó, o Zeca? Tu tá falando mal do Zeca? Sim, Ó, tu gostava tanto do Sim, Zeca. eu Antes acho dele ele- vir, né, no caso. sim, eu gosto dele, eu acho. Mas ele não voltou bem da lesão. O Fabiano tem jogado mais. Atualmente a fase do Fabiano é melhor, acho que ele merece a titularidade. Mas como a gente comentou, é bom continuar sempre pontuando, né? Agora vai valer muito o fator casa,
porque são 12 jogos ainda, né, pra acabar. 7 são em casa, inclusive um de adversário direto, que é o São Paulo, e 5 fora, que é o último contra o Paraná Passa também. os 3 últimos, então, Karine, pra gente ver. Os 3 próximos, no Os caso? 3 próximos, Os 3 né? próximos. Tá, vou passar a sequência pra gente analisar também, porque Isso. já tem matemático dizendo que o Palmeiras tem mais chance de ser campeão do que Inter e São Paulo. Então, os próximos, a sequência do Inter é Vitória em casa, Sport fora, São Paulo em casa e Santos em casa. A sequência do Palmeiras é Cruzeiro em casa, tecnicamente é mais difícil. Cruzeiro em casa, São Paulo fora, Grêmio em casa, Nossa. Flamengo fora. Difícil, Muito mais difícil que a do Inter. Só pedreira. E a sequência do São Paulo, então, joga com o Botafogo fora, que ultimamente o time do Botafogo tá horrível, mas ganhou, Mas né? ganhou? Ganhou Ganhou. essa rodada, De vai virada, entender. Com o São Paulo tem esses 2 adversários diretos, né? Tipo, estão junto ali, Palmeiras e Inter. Em casa com o Palmeiras, fora com o Inter. E joga depois com o Atlético Paraná. Então, tipo, se a gente for avaliar tecnicamente, a sequência do Inter seria, tipo, A mais teoricamente, branda. mais tranquila de jogar, né? Mas a gente sabe que futebol é sempre A aquilo. sequência do Palmeiras é uma É tijolada atrás da É outra. É. Complicadíssima. Imagina. E no meio disso tudo ainda tem Libertadores e Copa do Brasil. Sim, que foi o que a gente tava comentando antes de entrar no ar. Vai chegar um momento que eles vão ter que optar, né? Vão ter que optar por um. É, por mais Por que enquanto, seja um elenco é, grande, tipo, né? E um 3 baita, competições né? é muito grande. Por enquanto tá conseguindo manter, mas vai chegar, ainda mais se chegar na final, enfim, vai ter que optar. E vocês não concordam comigo, por exemplo, que o Filipão, ele é muito melhor em mata-mata do que em ponto corrido? Mas com certeza. Sempre, né? Com certeza. Sempre, né? O Filipão em mata-mata, ele mostra muito mais. Aí está aí os títulos que ele o já ganhou até Palmeiras hoje. tá O indo. Filipão é copeiro, né? O Filipão é copeiro, Acho que o problema, exatamente. tipo, do Inter ainda passa muito pela questão da finalização, tipo, do toque final pra fazer o gol. O atacante, né? É, porque o Damião Porque fez o o gol Damião, ontem, mas... A gente falava É. do Jonathan Alves e tal. Mas o Damião também não É. é aquilo lá que a gente espera do Damião. Ele chegou ao 100º gol, né? Com... Mas ele também já Com não, a camisa não é tão do Inter. novinho assim, né? É, e daí ele todos não os é tão novo, problemas mas ali. O que a gente viu, o ápice do Damião naquela época, ele fazia quase 3 gols por partida, uma média Dando de 2, lambreta? não sei o que gols por partida. A gente viu o Damião jogar bem. Hoje em dia a gente não vê mais, sabe? É difícil. E ele é muito melhor que o Jonathan Alves. Anos luz. Sim, com certeza. Mas é aí que peca, sabe? Tipo, é fazer o gol ali, tá? O Potker, às vezes joga com vontade, às vezes não. Pesado, vai entender. Isso é um problema, né? O jogador que joga bem quando quer. Isso é um grande problema. O Nico Lopes eu gosto bastante dele, nunca, tipo, não tiraria ele do time, porque não tem peça, tipo, que reponha, tipo, o que ele faz ali. Mas também tem jogo que rende, tem jogo que não rende. O Patrick agora tá fora do próximo. E o D'Alessandro é o substituto. Provavelmente o D'Alessandro é substituto, mas o D'Alessandro não aguenta o jogo inteiro. Exatamente. Não aguenta os 90 Inclusive, minutos. O próprio Patrick deu com a língua nos dentes, né? Que a torcida já escalou o substituto. A torcida. Eu acredito que vai começar com o D'Alessandro. E depois obviamente ele vai trocar, o Dair deve ter conversado com o D'Alessandro, né? Óbvio que sim, que ele vai entrar, que provavelmente ele comece como titular. Se não fosse o D'Alessandro, quem seria o substituto imediato do Patrick? Não tem, Tem. Porque aí Mas a gente entra numa sinuca de bico. O D'Alessandro não aguenta, mas não teria um substituto à altura pro Patrick. E aí o D'Alessandro ele vai ter que fazer um sacrifício. Vai talvez jogar no sacrifício, não sei, mas é o cara que prende a bola. É o cara que segura a bola. É o cara que tem a peça tecnicamente ele hoje tem a no Inter manha, é né? melhor, né? Ele Sim. tem a manha. É, o que a gente comentou, às vezes ele é tipo assim, envelhecido, porque ele pode não tá fazendo nada e do nada tirar um passe e deixar os caras na cara do gol. Inclusive ele entrou nesse último jogo aí contra o Corinthians e o primeiro lance dele foi bater uma falta. Sim, Sim, ele mas ele queria entrar pra bater Tá, a mas falta. isso também, tipo, quem bota o cara bater uma falta. O cara tá frio no jogo, vai bater uma falta. Sim, uma vez sim. na vida, outra na morte. E ele vai xingou acertar. o Potker ainda. Sai logo, vem logo que eu preciso Ah, o bater a Potker falta. se fez, viu a placa e não saiu. E saiu Pois saiu é, irritado, fazendo, né? ele saiu é. com uma cara meio estranha. Saiu, né? ficou se fazendo. É aquela ali. coisa assim, eu vou te cumprimentar, mas eu vou estar com a cara virada, viu? Foi o que deu isso é um problema, o que deu pra isso. perceber ali, né? O cara que não concorda com a decisão do técnico. Cara, ele deve estar te vendo, né? Não vai te tirar se você tá maravilhosamente bem no E jogo. outra, ele tá te vendo e ele tá vendo o jogo também, né? De Exatamente. repente, às vezes o cara te tira do jogo não pela tua atuação em si, mas em si pelo contexto do Sim, jogo, do jogo. né? De repente ele tá precisando suprir, de repente, outras áreas. Eu ainda não, achei que- não é motivo pro Potker ficar bravo, Sim, não. não tem. Muito. Porque, se não me engano, o Odair Helman escalou ele de titular na maioria dos jogos. Sim. Ele é um dos Não caras que tem. mais jogou com o Odair, então
Exatamente. E Talvez, detalhe, talvez ele estivesse brabo com a própria atuação dele, né? Vai saber. Mas pra não querer sair É. de campo... E eu até achei que o Odair demorou pra mexer no time, meu Deus do céu. É que, tu tá segurando o empate ali, daí tu pensa, vou levar um pontinho pra casa, mas pra time que quer ser campeão não dá, né? Tem que... Brigar pra cima, mais. Tem que brigar Ainda mais com o Corinthians frágil, né? É. Porque o Corinthians tá muito frágil. Eu comentava com meu muito pai frágil. ontem, nossa, é um dos piores elencos do Corinthians Da nos últimos história, anos, da assim, ó. história. Que a gente viu conquistar praticamente tudo e é um E- e- elenco... O que fortalece fraco. o Corinthians são 3 pontos que eles têm, que são atletas de outro nível, que é o Cássio, o Fagner e o Jadson no meio campo. Uhum. É o que carrega o time. Que tu não pode deixar... Porque aquelas peças de Danilo criar. Avelar, Mantuan, sim. próprio Sheik, Tadinho Nossa. do É, Mantuan. o Sheik entrou o ontem. Romero, Nossa. O Sheik tá pedindo passagem pra pendurar a chuteira, né? Não, já devia ter Gente. pendurado. Não tem mais o que Já fazer. pode jogar uma série Bzinha E o Cássio é um Era uma boa baita pra de ele um jogar uma goleiro. Série B. dele. Ia brilhar que nem o Dagoberto. Botar ele de atacante. Mas eu acho, Carol, que vai ser o destino do Sheik. A não ser que ele queira encerrar, assim, sabe? Mas até que tem uns times até bom na série B. Ó. Ele podia jogar no Coritiba. O salário dele é O muito salário alto. dele né? Muito não alto. ia ser tão. Muito Não, alto. não ia ser cheio assim, né? No Agora, Coritiba, se ele série B. gosta de futebol e Mas- não é aquele cara mercenário, ele vai querer ficar. Eu tenho mais um pouquinho pra dar ainda, então baixa o meu Ele salário. tava na Ponte Preta. Ele tava jogando na É, o Ponte Ponte Preta. Preta tá ali, ó, e nem exato. vai subir esse ano. Pois é, então. Mas o Corinthians tem vários caras ali, tipo, ontem tava olhando no banco, eles têm o Danilo ainda, gente. Aquele cara. Tu somava ali o Danilo Imagina. junto com o... 276 anos. Cara, o Danilo não tem mais perna pra correr 10 minutos. Então. Imagina. O Danilo não tem... Cara, quando ele jogou bem, ele jogou muita bola. O Danilo gastou enquanto pôde jogar. Mas não... Ele conseguiu a façanha de ser campeão do mundo no São Paulo e no Corinthians. Exato, e jogou Aliás, muito campeão como da 10. Libertadores e do mundo nos dois, né? Então, o Danilo, até velho, ele já era um jogador bom. Sim, sim, O problema sim. é que agora ele tá muito velho, né? Agora não tem mais, né? Muito velho Eu mesmo. acho que ele mesmo tem que ter aquela consciência de dizer, botar na hora de eu vazar daqui, né? Aí fica Foi aqui bom a... enquanto durou. Perfeito. Fica aqui a hashtag... Fica a dica. Shake no Juventude, Série B. Vamos trazer um... Deus vai se trazer o livre, Sheik. quebra o Juventude. Quer largar a O campanha. saláriozinho dele Bom, quebra. o seguinte, Cristiano vai se ausentando, infelizmente, e não conseguiu comentar sobre o Grêmio com ele aqui, mas antes de você sair rapidinho, pra gente entrar Fale, no defina assunto o do Lisca em Grêmio. uma palavra. Perfeita pergunta, defina Doido. o Lisca numa palavra. Essa daí é muito. Essa é Não, óbvia o Lisca é um cara inteligente. Dá pra se dizer que o Lisca é um cara inteligente. É um cara que enxerga bem o jogo. Eu achei que ele ia complicar. E ontem, o Grêmio ganhou na vontade, né? Porque tomou um Porque- susto, meu tomou amigo. um Ganhou sufoco. na força da raiva. A defesa do Grêmio tá me preocupando bastante. Embora o Kahneman e o Jeromel não tenham comprometido tanto aqueles 2 gols que a gente tomou, foi meio bizarro. Foi no mesmo lugar da área. Tu faz um raio de ação ali, foi no mesmo lugar que saiu o gol. E os dois, coincidentemente, ali no Kahneman, né? Aquela cobertura em cima do Groi também, depois ele largou a bola E os 2 lances, cruzamento da lateral esquerda. Exatamente. Daí aquela Que ali na direita quem marca é o Léo Moura. Se bem que o Léo Moura teve uma partida muito boa jogou ofensivamente. muito bem o Léo Moura ontem. Jogou muito bem, inclusive foi isso que foi eleito pela rádio como o melhor jogador em campo. Exatamente. O Léo Moura. Velhinho. Velhinho. O Grêmio tentou antecipar o jogo com o Fluminense, que tá marcado para esse sábado. Ele tentou adiantar para quinta-feira, né? Que o Grêmio tem jogo Não quis. da Libertadores na terça. Porém, o Fluminense não concordou com isso. Então, O Fluminense não tem jogar. nada a É. perder nem a ganhar com isso, né? Pra ele mexer no calendário hoje Eles são rebeldes. não é vantagem nenhuma, né? Agora, na questão do Grêmio prevalece a questão da parte técnica, da parte do Luan, que sim, no primeiro tempo ele não compareceu. Mas aí entra aquela questão do jogador decisivo, do cara que tem estrela, do cara que tem técnica e que guardou, e que salvou o Grêmio. Porque o Lisca ia conseguindo um feito dentro da arena. Porque o Merecido. time do Lisca é muito perigoso. É um time muito rápido. a gente fala merecido, mas são lapsos, né? Porque o time do Ceará não tem capacidade para ser superior aos 90 minutos em cima do Grêmio. Claro que E nem tem uma grande estrela, né? E nem tem... Algum cara desse exatamente, melhor é o tem- Arthur, que foi vendido pro Palmeiras já também, né? Sim, tem o Edinho ali no meio campo, pelo amor de Deus, marcando. Tem o. Como é que é o nome daquele cara? É Cametá? Não sei, Cametá. vou olhar. Eu sei que tem o Arthur Escalei ele no meu Cabral, Cartola. que fez o gol, é um dos caras que se destaca desse grupo.
Jogou sem o atacante, né? Que eu não me lembro o nome agora. Tava suspenso. Mas o Ceará é isso aí. O Ceará não vai demorar muito pra sair da zona de rebaixamento. Acho que na próxima já sai. Mas também não acredito que almeje grandes coisas aí. Acho que meio de tabela. Acho que se não cair, já tem que acho fazer que uma estátua pro escapando Lisca, porque do rebaixamento. antes dele vir, era o Paraná e o Ceará estavam assim, ó, cravados. Todo mundo dizia, diz quase que vão cair. Paraná e Ceará é mais 2, pronto, né? Daí Mas agora... o potencial desse time aí do Ceará é meio de tabela. 19ª colocação. Talvez para ano que vem pensar numa classificação de Copa Sul-Americana. Mas é trabalhar quietinho. Ano que vem O Lisca- sim, tem que trabalhar na base da raiva. O Lisca, ele tá um cara menos doido, vamos dizer assim. Tá um cara mais lúcido, um cara mais maduro. Ele tem aquelas loucuras dele de ir pra torcida e tal, mas isso é marca dele. Mas isso a Exato. torcida adora Mas também, né? as Ele ganha a entrevistas torcida, deles... Muito coerentes, né? muito coerentes. É um Muito cara que tá coerentes. falando melhor pra imprensa. Eu acho que ele andou dando uma estudada aí, andou dando se aprimorando. E é um dos caras aí do Rio Grande do Sul que tende a explodir aí de técnico. Junto com o Thiago Nunes. Junto com o Thiago Nunes. Até porque o Lisca tem a chance, dependendo do trabalho que ele fazer no Ceará, de começar a entrar num novo patamar de treinador. De começar a ser visto como um novo treinador no Brasil. Se ele começar, por exemplo, o próprio Renato, na primeira passagem dele pelo Grêmio, ou naquela passagem pelo Fluminense que ele falava muita besteira, ele acabou mordendo a língua. Aquela vez contra a LDU, na final da Libertadores, foi o principal daquilo, que mordeu a língua, que arrancou um pedaço da língua. A partir daquilo ele começou a se policiar um pouco mais, as coisas começaram a mudar, e o Renato hoje, claro, ele é fanfarrão, é o estilo dele, mas ele já começa a ver o futebol de uma forma diferente. Tanto que só ganhou tudo, né, entre aspas, com o Grêmio. Depois que botou o pezinho no chão. Depois que colocou o pezinho no chão. E o Lisca também. Não é sempre que você tem que ser doido, né? Ou que você tem que derrubar isso ou derrubar aquilo. Agora ele é doido nos momentos certos. Ele é doido com a torcida e no vestiário ele deve ser doido também. Motivação. Porque pra motivar aqueles caras lá que estavam... vamos combinar, eles estão jogando com, sei lá, tá jogando com Palmeiras, tá jogando com Grêmio, tá jogando com São Paulo, uns elencos muito superiores ao do Ceará. Em Tem todos que os botar aspectos, né? fogo no parquinho. Exatamente. E vocês já conseguem ver, por exemplo, dependendo de como termine o campeonato pro Ceará, o Lisca como uma opção para um clube maior de Série A? Não sei. Não sei. Não sei se arriscariam. É. Talvez um Santos. Um Vasco? Um Vasco que gosta de testar. Um Vasco que Botafogo. Até porque... Mas assim, tipo, Corinthians não, acho que não. eu acho que Primeiro hoje tinha que ter também, mais um degrau. Assim, Botafogo, treinar- acho que pro ano que um vem vai Atlético. ter que pensar coisas novas aí, porque esse ano não tá... Esse ano o bom. Botafogo tá naquela, né? O Botafogo e o Vasco estão naquela, né? Vamos se segurar pra não. Tá aí uma excelente ideia. Pro Lisca, por exemplo, Vasco e Botafogo. O Vasco, hoje ele é um tiro no pé. O Roberto Valentim acho que nem vai ficar no Vasco. Não também. tem, né? Né, Vasco, coitado. Não tem o que fazer. Coitada da torcida do Vasco, né? Que, meu Deus, só sofre. Só. Cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe. E cai, é uma sobe. boa torcida, inclusive, a torcida do Vasco. É uma torcida guerreira, a torcida do Vasco. Que bota a torcida do Botafogo, ó. Inclusive é melhor do que a do Flamengo, a torcida do Vasco. Não sei se eu concordo, daí. Eu já acho a torcida do Vasco melhor que a do... Assim, ó, a torcida do Vasco briga o tempo inteiro também. Né? E a torcida do Flamengo... Eu gosto da torcida do Botafogo. Eu eu simpatizo muito com o Botafogo. Se deixar, eu saio cantando aqui. Fogão. Eu já acho mais... Agora, como a gente tem uma safra bacana de treinadores, né? Thiago Nunes, o Lisca. O Lisca não seria uma safra nova, mas assim, de destaque, né? Que demorou pra... Que demorou pra florar. Exato, demorou pra darem o devido valor que ele tem, eu acho. Porque antes ele fazia milagres em times pequenos que não tinham tanto holofote. Agora ele tá fazendo em time que... O Ceará não é pequeno, mas também não é tão grande quanto os outros. Por poder E ele- aquisitivo, né? Ele é... Perto da Série A, ele é pequeno. Mas perto da Série B é gigante, né? Então, tá ali, né? E agora ele tá tendo o que ele merece, que é o... Todo mundo dizendo assim, ontem eu tava assistindo Seleção Sport TV e todo mundo dizia, nossa, olha esse Lisca, a gente vai ter que falar bem dele de novo, porque ele tá fazendo incrível, sabe? Podia ter feito 3 ontem no Grêmio se a bola não tivesse dado na trave. Daí. Podia sim. E se acontecesse aquilo que as pessoas, algumas queriam, que o Luan tivesse no banco, o Grêmio teria abdicado de 2 gols. Um foi passe dele e o outro foi gol dele. Ou seja, teríamos uma vitória do Ceará. Daí podia fazer uma estátua pro Lisca já, né? Já podia providenciar lá em Fortaleza, porque não tem como daí. Mas E é olha- o que a gente fala sobre reconhecimento profissional, né? A gente comentou no início do programa sobre o futebol feminino, que merece reconhecimento, e os técnicos também, porque tem todo um crescimento, né? Como o Cristiano estava comentando, provavelmente estudou pra estar onde está e tá fazendo, apresentando um bom trabalho. Então, Ele deve ter conversado mais com esse negócio de se manter
na dele, né? Porque o Lisca adorava dar entrevista, quando ele tava no Juventude, ele adorava dar entrevista, né? Falando tudo que ele pensava. Que E agora eu acho que tem- ele tá fazendo um treinamento zen, assim, uma yoga, pra ficar mais tranquilo. Temos que reconhecer Até um bom porque- trabalho. Até porque não é necessário você sair dizendo pros quatro ventos quais são os problemas que existem, né? Algumas vezes tem que filtrar. É que na época que ele tava no Juventude, o jeito que ele fazia dava certo, né? Porque o Juventude naquela época não tinha salário em dia e ele tinha que fazer os jogadores jogarem de algum jeito. Então ele abraçava os jogadores e ia mais contra a direção. Tipo, vocês vão ter que pagar os meus jogadores. Porque vocês vão ter que pagar eles, porque vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que fazer aquilo. E isso é o diferencial dele, assim, que torna ele outra pessoa, né? Porque em vez dele ficar do lado da direção e dizer, não, ó, boleiradinho ali, ó. Boleiradinho ele não joga porque tá com o salário atrasado, não. Ele ia pelos jogadores. É o que o Tanto é Renato que os faz. jogadores jogavam por ele, né? Não pelo Juventude, jogavam pelo Lisca. Então, É o que o Renato faz. E sabe que eu acho que o Renato foi um dos maiores exemplos nessa questão de ter o grupo na mão, para quem tá hoje, os mais jovens, porque parece que é mais do que óbvio, né, que o treinador tem que ter o grupo na mão e deixar de lado um pouquinho a questão do puxa-saquismo da direção. Porque paga meu salário. Sim. Mas aí paga teu salário, mas você tem um grupo medíocre na mão que nem se Daí respeita. o grupo te derruba, O e grupo daí a te direção derruba. não paga mais teu salário, né? Tu E vai daí, embora. né, porque ó, o Luxemburgo é um que eu acho que não pega mais time no Brasil. Talvez Série B, eu acho. E isso é Se uma ele baita diminuir o salário renovação. dele, assim, ó, não treinar por menos, bem menos, talvez ele treine em time de Série B. Esses aí que vão cair Paraná. E se ele chegar sem ser estrela, porque é difícil o Luxemburgo entrar num clube sem ser estrela, né? E o Celso Roth, o que foi feito dele? O Celso Roth não treina mais, não tá mais treinando, faz tempo já, inclusive. Eu ouvi ele numa entrevista do Celso Roth no Paredão do Guerrinha, inclusive, que é muito bacana de ouvir. Ele entrevistou o Dunga esses dias também, e falando que ele já teve proposta de clube da Série A, mas preferiu não ir, porque ele achava que essas propostas ia ser mais do mesmo pra ele. Ele não revelou, Ele tá tipo o obviamente. Muricy, então, só que o Muricy foi pra Sport TV. O Muricy, eu acho que agora só se surgiu uma coisa muito interessante pra ele Só se voltar ele a precisa treinar. salvar o São Paulo algum ano, assim, dele veste a capa dele, vai lá. Eu gostava do Muricy. O Muricy é sensacional, eu acho o Muricy como comentarista é Amava. ótimo, é ótimo. Bom, mas enfim, a discussão hoje foi sensacional, a gente falou de muita coisa aqui sobre vários treinadores, como sempre, e a gente continua falando disso na semana que vem. São 7 horas e 36 minutos, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas é isso aí. Agradeço as remanescentes, a Carol e a Karine, nós que permanecemos aqui até o final, e é isso aí, até semana que vem, tchau.